Olá, essa nossa aula será sobre movimento de queda livre. Os corpos serão lançados ou abandonados e executam determinados movimentos verticais. Então, vamos a algumas características do movimento de queda livre. No movimento de queda livre, o movimento de queda livre é, na verdade, um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, aquelas fórmulas que a gente viu sobre movimento retilíneo uniformemente variado, essas fórmulas elas são aplicáveis ao movimento de queda livre. Nós vamos só adaptar as fórmulas com a linguagem das variáveis da queda livre, mas as fórmulas serão exatamente as mesmas. Então, nós temos 3 tipos de queda livre. Quando o corpo é abandonado, ele está a uma certa altura e é abandonado, ele cai. Existe o outro tipo de movimento, que é quando o corpo é lançado verticalmente para cima, e o caso em que o corpo é lançado verticalmente para baixo, lançado com certa força, com certa aceleração, diferente da queda do corpo abandonado, que a velocidade inicial dele é 0, no corpo lançado verticalmente para baixo, a velocidade inicial dele não é 0, é diferente de 0. Então, vamos ao primeiro caso, que é o corpo abandonado a partir do repouso. Então, nesse caso, nós temos aqui uma fruta, e essa fruta, ela cai só pegar aqui o pincel. Essa fruta, ela está em repouso. E ela está a uma certa altura H. Nesse ponto em que ela está em repouso, a velocidade dela é igual a 0, quando esse tempo também é igual a 0. Essas são as características de um corpo abandonado. Existe uma consideração a ser feita, que é de onde você estabelece o seu referencial. Então, existem casos em que o referencial é o solo, onde H vai ser igual a 0. Referenciais onde a altura inicial que é o referencial, que é igual a 0. E depende também para onde está seguindo a sua orientação. Então, por exemplo, no caso em que você estabelece a origem no solo e você estabelece a orientação positiva para cima, nesse caso, o objeto, que é no caso essa fruta, ela vai se deslocar no sentido contrário ao referencial estabelecido, ao eixo de coordenadas estabelecidos.
Então, para esse caso, a gravidade ela vai ser negativa, porque ela está atuando no sentido contrário às coordenadas estabelecidas pelo referencial. Ok, o outro caso é quando você estabelece o referencial, a origem, como eu citei ainda há pouco, com a altura inicial igual a zero, com o eixo de coordenadas positivo em relação ao solo. Então, à medida que essa fruta está caindo, a sua altura final aumenta com o passar do tempo. Então, esses valores eles serão positivos. A altura está sendo aumentando positivamente em relação ao tempo. Então, a gravidade ela passa a ser positiva, porque ela está atuando justamente no mesmo sentido do referencial do sistema de coordenadas estabelecidos. Ok, esse ponto frisado, vamos às fórmulas. Então, para o caso em que a velocidade inicial é igual a zero. Primeira fórmula, a altura é igual à altura inicial mais meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Essa fórmula ela calcula a altura final do corpo. Com esse sistema de origem no ponto de partida. O ponto de partida é justamente o H, a altura inicial, H0. Então, se nós considerarmos H0 como a altura inicial, estabelecendo o solo agora como referência, essa fórmula passa a ficar dessa maneira. H0 é igual a meio da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Nesse caso, a altura final, como a gente estabeleceu o solo como referência, então o solo, a altura final é igual a zero. Por isso, ele desaparece da equação anterior, ficando apenas essa equação aqui. Ok. Como que faz para calcular o tempo? Então, o tempo em que o tempo que leva para a manga sair da posição inicial e chegar até o solo, a gente calcula como o tempo é igual a raiz de 2, altura final menos altura inicial, dividido pela gravidade. Essa é a formulazinha que nós utilizamos quando o tempo que o corpo leva para cair de uma determinada altura H0. Tem a outra formulazinha também para achar o tempo, que é quando nós conhecemos a velocidade e nós podemos achar o tempo. Quando o tempo é igual à velocidade final sobre a aceleração da gravidade. A altura ela também pode ser calculada levando em consideração que a altura inicial é igual a zero. Isso quando o ponto de referência
é estabelecido no local de início da queda. Então, nós temos H, nós temos H é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E nós podemos achar também a velocidade com que essa fruta cai ao chegar no solo. Qual seria? Seria igual a gravidade vezes o tempo de queda dessa fruta. Essa é a velocidade em função do tempo. Outra forma de calcular a velocidade é igual a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Nesse caso, nós não estamos utilizando mais o tempo, nós estamos utilizando em função da altura. Essa é a velocidade em função da altura, é justamente a velocidade final quando esse corpo chega ao solo. Muito bem. Vamos só pegar aqui o pincel. Opa, fechou. Para nós irmos para o segundo caso. O nosso segundo caso é o lançamento vertical para baixo. Então, nós temos o lançamento vertical para baixo, só que diferente do caso anterior, agora nós temos uma velocidade inicial maior que 0, no sentido da queda. Vamos então às equações. Como calculamos a velocidade? Então, a velocidade é igual à velocidade inicial. Claro que a velocidade inicial vai aparecer em todas as equações nesse caso específico. Por quê? Porque a velocidade agora deixa de ser 0, como no caso anterior, que era a velocidade inicial era 0. A velocidade agora, ela passa a ser diferente de 0, ou seja, maior que 0. Porque, como mostra a figura, quando o jogador de tênis, ele bate na bola nesse sentido vertical, a bola aqui ela deixa de ter velocidade 0 e passa a ter uma velocidade inicial. Quando ela começa o movimento, nesse início de movimento, a velocidade dela é maior que 0. Ela passa a ter uma velocidade maior que a velocidade do caso anterior. Então, voltando à fórmula, fica mais a gravidade, que é a aceleração, vezes o tempo. Essa é a velocidade em função do tempo. Agora vamos calcular a altura. Como que acha essa altura? Então, ficando a altura é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Aqui nessa fórmula, a gente acha a altura com base na velocidade inicial, no tempo e na aceleração da gravidade.
Como a gente acha a velocidade em função da altura? Diferente da primeira fórmula, primeira fórmula da velocidade, essa segunda fórmula da velocidade, ela já utiliza, em vez do tempo, ela utiliza a altura. Velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, vezes a... Ai, meu Deus. Só voltar aqui. Duas vezes a gravidade vezes a altura. Nesse caso, essa fórmula, ela utiliza a altura, a velocidade inicial e a aceleração da gravidade. O tempo, ele pode ser calculado também com base na velocidade final menos a velocidade inicial do movimento, dividido pela gravidade. Essas são as principais fórmulas que a gente tem sobre o lançamento vertical para baixo com velocidade inicial superior a 0. Agora vamos ao último caso, que é o caso em que o corpo é lançado verticalmente para cima, com velocidade inicial também superior a 0. Só que nesse caso, o movimento se dá de forma oposta à aceleração da gravidade. Aqui nessa figura, nós temos o caso em que alguém lança uma moeda para cima. Então, a velocidade inicial é maior que 0 e a velocidade final é igual a 0. Isso nós podemos afirmar em relação a esse movimento. Ok. A primeira fórmula é como calcular a velocidade. Então, a velocidade é igual a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado. Porque a gravidade, ela atua no sentido negativo do movimento. A segunda fórmula está relacionada à altura. A altura final é igual à velocidade inicial vezes o tempo menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa é a altura, por 2. Essa é a altura em função do tempo. Como calcular a altura máxima que essa moeda obteve? Então, a altura máxima é igual à velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Essa é a altura máxima atingida pelo corpo quando a velocidade final é igual a 0. Temos o tempo para atingir a altura máxima também. Quanto tempo demoraria para o corpo atingir a altura máxima? Esse tempo é igual à velocidade inicial sobre a gravidade. Mas também tem o caso da gente querer obter o valor total do tempo. Quanto tempo foi gasto
durante todo o percurso de ir e voltar ao ponto de lançamento. Então, o tempo total é igual a 2 vezes a velocidade inicial sobre a gravidade. Bom, essas são as fórmulas e as principais fórmulas e suas derivações para achar velocidade, altura, tempo máximo, altura máxima, tempo total e assim por diante. Espero que tenha sido proveitoso e até o próximo vídeo.